Sejam bem-vindos à lição número 51 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem preparado, preparada para mais uma lição. E hoje a lição é um pouco diferente, porque hoje nós começamos a fazer as revisões. Então já concluímos 50 lições, 50 práticas, e a partir de hoje, durante 10 dias, nós vamos revisar 5 lições por dia. A ideia de fazer as revisões é para que a gente perceba o nosso grau de entendimento em cada uma dessas lições. Será que eu absorvi a informação? Será que existe alguma resistência dentro de mim? Será que existe algum bloqueio que me impede de passar por uma dessas práticas, dessas lições? Então, a revisão, o objetivo principal da revisão é a gente, além de relembrar o que foi falado, né, a prática que foi feita, também revisar dentro de nós se existe alguma falha ali na questão do entendimento. Se existe uma falha, se existe uma resistência, ou você nem sequer se lembra mais do que foi falado na lição, eu te convido e te recomendo que assista novamente às lições, ou mesmo que pegue o seu livro, né, e leia a parte da lição e pratique também. Então, a lição de hoje, a revisão de hoje, ela começa com as 5 primeiras lições, e a primeira diz que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Essa lição, ela faz referência à nossa visão limitada. Tudo que a gente enxerga lá fora, principalmente aquilo que a gente enxerga como matéria, na verdade, não é a realidade do que nós estamos enxergando. Nós estamos enxergando a ideia de matéria. Então, nós aprendemos nessa lição que tudo no universo é energia, tudo vibra, porque tudo no universo é composto por átomos, moléculas, e dentro dos átomos, prótons, nêutrons, elétrons, então tudo relacionado à energia. Então, energia positiva, negativa, criando a matéria, criando a ideia de matéria. E a lição, ela nos convida a ter esse entendimento de toda vez que eu olho para uma pessoa ou para alguma coisa, porque o nosso corpo também físico, ele é pura energia, que toda vez que nós olhamos para isso, que a gente se lembre da visão real e que a gente passe a olhar essas coisas compreendendo que a realidade delas é completamente diferente da interpretação que nós estamos dando. Então, às vezes, a gente olha para uma mesa ou para uma pedra e acha que aquilo ali é apenas um objeto que não tem vida. Só que tanto a mesa quanto a pedra tem vida. Por quê? Porque a energia primordial que está ali materializada é energia, e é energia que tem consciência, porque dentro do átomo existe consciência, dentro dessa energia primordial existe informação. Então, tudo que nós olhamos com os nossos olhos físicos tem informação, tudo tem consciência, e tudo que tem consciência, que tem informação, está em um nível do seu plano de evolução. Então, a pedra, ainda que você olhe para ela e ache que ela não tem a vida, sim, ela tem, ela está em um nível de consciência no seu processo de desenvolvimento. Diferente, claro, da consciência humana, sim, diferente, mas é feito da mesma energia primordial. Então, o átomo que existe em mim é o mesmo átomo que existe numa mesa, que existe numa árvore, que existe numa pedra. Então, esse é o entendimento da lição número 1. A gente passar a pensar fora da caixinha das nossas crenças limitantes, entendendo essa composição do universo da qual nós fazemos parte. E a lição número 2, ela diz que eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Então, na lição número 2,
Nós trabalhamos a nossa interpretação das coisas. E a gente interpreta as coisas de acordo com o nosso padrão de crenças. Por isso que, às vezes, numa família, tem lá 5 pessoas e cada uma tem uma interpretação para uma mesma situação. Porque o seu nível de crença, que foi programado no seu sistema, faz com que ela interprete uma mesma situação de formas diferentes. Então, pode ter lá um exemplo, pode ter dentro de uma família 2 irmãos, gêmeos até, onde um tem uma vida leve, segura, onde ele tem um nível de confiança muito grande, e um outro irmão tem uma vida mais pesada, mais desafiadora, que tem questões emocionais mal resolvidas. Por quê? Os dois interpretaram situações de forma diferente na sua vida. Criaram dentro do seu sistema mental programas de crenças que fazem com que eles deem significado para as coisas de fora de forma diferente. Então, é o significado que eu dou para as coisas que cria aquela coisa como uma realidade para mim, que pode ser positiva ou negativa, que pode me trazer um nível de satisfação para minha vida positivo ou negativo. Então, a ideia é observar qual é o julgamento que eu tenho a cada coisa, a cada situação da minha vida. E esse julgamento que eu estou dando, porque quando eu interpreto algo, eu estou julgando aquele algo. Esse julgamento que eu tenho, ele está me trazendo algum tipo de sofrimento? Esse julgamento que eu dou, esse significado que eu dou para as coisas e para as situações da minha vida, estão me colocando em que tipo de lugar? Num lugar onde eu me sinto travada, travado, onde eu não consigo ter sucesso na minha vida, ou está me colocando num lugar onde eu vivo me sentindo feliz, me sentindo completo, me sentindo motivado, motivada, corajoso, corajosa. Qual que é o nível das interpretações que eu tenho e o que isso está trazendo para minha vida? Então, aqui é trabalhar com a nossa forma de julgar o mundo, de julgar os acontecimentos, de julgar as pessoas e analisar o que isso está trazendo para minha vida hoje. Qual é o nível de satisfação da minha vida hoje, baseado nos julgamentos que eu tenho feito, que eu tenho dado para as coisas. E a lição número 3 diz: eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. E a lição número 3, ela volta a dizer também a respeito da ilusão com que nós enxergamos as coisas lá fora. A partir da nossa percepção, nós estamos compreendendo as coisas de acordo com o nosso padrão de crença. Então, quando diz eu não compreendo nada do que vejo, significa eu estou usando um nível de percepção baseado no meu sistema de crença que não me permite compreender aquilo como ele realmente é. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, conheço uma pessoa, eu olho para ela, eu tenho uma percepção a respeito dela, eu lanço um julgamento a respeito dessa pessoa, mas quem é essa pessoa? Quem é de fato essa pessoa? Ela é o José, a Maria, que é barulhento, que é metido, que é chato, ou ele é, seja a Maria, seja o José, é um espírito, filho do Criador, consciência una, que não é separado de você, que é muito além do corpo físico, que está aqui vivendo uma experiência humana assim como você, é um espírito eterno. Quem é?
Como que você está olhando para aquela pessoa? Você está olhando ela pela visão das suas crenças, pela sua percepção baseada na sua mente limitada, ou você está olhando ela pelos olhos reais, de acordo com a essência, de acordo com o espírito, de acordo com a verdade de quem aquela pessoa é? Então, é isso aqui. O que eu estou compreendendo é certo ou é errado? Baseado em qual visão eu estou compreendendo as coisas? Visão do ego ou visão do espírito? Porque a visão do ego e a visão do espírito são visões completamente diferentes. E a lição número 4, ela diz que esses pensamentos não significam coisa alguma. E diz que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, porque estou tentando pensar sem Deus. O que chamo de meus pensamentos não são os meus pensamentos reais. Os pensamentos reais são aqueles que penso com Deus. Então, ele está nos lembrando nessa lição de que nós somos espíritos e a nossa divindade, a consciência da nossa divindade, ela pensa com Deus, ela não está separada. Porém, a nossa personalidade humana, o nosso ego, ele está pensando de forma separada, porque ainda acredita que Deus está em algum lugar. Então, ele usa as crenças, nós usamos as crenças para projetar a nossa vida. E quando a gente pensa, a gente busca as informações baseada nas experiências do passado. Então, são as experiências do meu passado que fazem com que eu crie a minha realidade agora no presente e projete a minha realidade também para o futuro, baseado nessas experiências. E isso tudo faz com que eu tenha pensamentos limitados e pensamentos que não significam nada de acordo com a vontade do espírito. Então, a gente não tem o costume de parar e dizer: tá, esse pensamento é um pensamento que a minha divindade pensaria? A gente não faz essa pergunta. Se nós fizermos essa pergunta, a gente vai sentir, perceber se o que nós estamos pensando é um pensamento que o nosso espírito, a nossa divindade pensaria. Então, a lição, ela pede que nós aprendamos e que nós começamos a criar na nossa vida uma rotina de pensar, mas buscando a orientação da nossa divindade. Ao invés de pensar com a mente limitada do ego, consultar o pensamento a partir da consciência divina. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer escolhas, consultar se esse pensamento é um pensamento que ressoa com quem eu sou em essência, que ressoa com o que eu realmente gostaria a nível do espírito. Porque muitas vezes nós estamos criando pensamentos e vivendo a nossa realidade de forma onde nós estamos só criando escassez, doença, tristeza, depressão, ansiedade e uma série de outras limitações para a nossa vida. Esses pensamentos que fizeram com que nós tomássemos essa decisão não são pensamentos divinos, não são pensamentos criados na mente de Deus, porque Deus jamais colocaria um pensamento na nossa mente que fosse criar para a nossa vida algum tipo de frustração. Então, a nossa realidade aqui, aonde a gente passa por situações de sofrimento, de dualidade, luz e sombra, é para que nós possamos compreender que existem duas escolhas. Eu posso escolher viver com a mente limitada do ego e aí criar uma vida que nem sempre vai ser aquilo que eu gostaria que fosse, ou eu posso escolher consultar, pedir orientação e criar a minha realidade a partir daquilo que realmente o meu espírito, a minha essência deseja. E para isso é treino, é prática, aprender a ouvir o nosso eu divino dentro de nós, aprender a se conectar com a nossa divindade, aprender a confiar que
Aquilo que vem daqui, ó, do coração é verdadeiro, é real. Aquilo que é criado na mente do ego, existe grandes chances de apenas nos trazer frustrações. E a lição número 5 diz que eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. E aqui ele diz que tenho feito isso para defender um sistema de pensamento que tem me ferido e que eu já não quero mais. Estou disposto a abandoná-lo. Então, o nosso sistema de pensamento, os nossos sistemas de crença, faz com que a gente crie realidades para a nossa vida baseado na distorção daquilo que a gente acha que é real. Por exemplo, eu brigo com uma pessoa, briguei com uma pessoa, e aí eu percebo e projeto aquilo que aconteceu baseado no meu sistema de crença. Então eu esqueço que eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. Eu também esqueço ou sequer acredito que também a outra pessoa é um espírito com a mesma consciência divina minha, que também está vivendo a experiência dele, o processo de evolução dele. Então eu vou lá, brigo, crio dentro de mim um sentimento de raiva, de ódio, não quero mais olhar para aquela pessoa, e aí, muitas vezes, eu sigo anos da minha vida carregando um sistema de pensamento que me traz sofrimento, porque toda vez que eu me lembrar daquela pessoa, daquela briga, eu vou sentir, eu vou trazer de novo a memória dessa raiva. Só que eu estou transtornado por uma razão que eu acho que é uma razão verdadeira, e como ele diz aqui, não é a razão pelo qual eu estou transtornado, não é a razão que eu imagino. Porque eu imagino que o meu transtorno de ter brigado com essa pessoa é porque ela me fez o mal. Quando na verdade não, eu só estou transtornado porque eu não compreendi quem eu sou e quem a pessoa é. Eu não compreendi o meu papel aqui nessa existência e também não compreendi o papel daquela pessoa nesta existência. Eu não compreendi que eu projeto a minha realidade, então a minha raiva não está fazendo mal para a pessoa, mas está fazendo mal para mim. Então, toda essa falta de compreensão da minha realidade permite que eu fique transtornado porque eu estou vivendo de forma distorcida da minha realidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Então, é esse entendimento que eu tenho que ter para limpar dentro de mim todo o transtorno, toda a raiva, toda a insatisfação. Quanto sofrimento eu posso evitar na minha vida? Ou quanto sofrimento uma pessoa pode evitar na sua vida se ela simplesmente compreender quem é ela de fato, de verdade, quem é ela? Além do corpo físico, além dessa experiência humana, além das suas crenças limitantes, além dos seus padrões mentais, quem é essa pessoa? Quando eu compreendo quem é essa pessoa, eu compreendo também o porquê eu estou enganado com relação à minha forma de perceber, de interpretar e de reagir às situações da vida. Bom, então esse é o resumo das 5 primeiras lições. É um resumo rápido, apenas pegando a ideia principal de cada uma delas, mas perceba que todas elas estão trabalhando de forma diferente, com práticas que vai mudando um pouquinho a sua forma de perceber, mas com o mesmo intuito, levar você a compreender que o seu sistema de pensamento ele está todo distorcido do que deveria ser os pensamentos quando pensados a partir da sua essência espiritual. E o quanto, se todos nós pensássemos dessa forma, o quanto nós poderíamos criar um mundo com menos sofrimento, com menos dificuldade para tudo, para tudo. E com esse poder dessa mente, consciência divina que nós temos,
O que nós poderíamos criar a partir dessa consciência, a partir desse pensamento verdadeiro? Como que nós poderíamos transformar este planeta mudando apenas o nosso sistema de pensamento? E isso é uma coisa que está na nossa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de poder passar a pensar a partir deste nível de consciência, porque essa forma de pensar a partir da consciência da nossa essência espiritual é um nível de consciência elevado. Isso é expansão de consciência. Quando a gente fala em expansão de consciência, nós estamos falando de deixar de pensar com a mente limitada do ego para pensar a partir da mente unificada ao Espírito, unificada a Deus. E aí, quando a gente fala aqui desse sistema planetário, a gente pode dizer unificada à consciência crística. A consciência de Cristo é aquilo que representa a consciência do planeta Terra, da Mãe Gaia, pode-se dizer assim. É nessa consciência que nós temos o objetivo de chegar. Se a gente for pensar a partir da missão do Espírito, aqui nessa experiência humana, nós podemos dizer que a missão dele é relembrar quem ele é. E tudo isso que é colocado nas nossas vidas, essas situações das nossas vidas, é para nos trazer esse entendimento, nos chamar a atenção. Poxa, tá doendo, tá difícil, tô sofrendo, tem alguma coisa errada. O que está errado? O meu sistema de pensamento. Não é o governo, não é o vizinho, não é o cara lá da China, sei lá da onde. Não, não. É o meu sistema de pensamento. Então, ó, meu sistema de pensamento, minha realidade, o teu sistema de pensamento, tua realidade. Eu mudo o meu sistema, mudo a minha realidade externa. Você muda o seu sistema de pensamento, muda a sua realidade. A responsabilidade é de cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. É cada um de nós aqui, individualmente, cada um trabalhando o seu processo de evolução para chegar neste nível de expansão de consciência. Tá bom? Bom, vou ficar por aqui porque tem muita coisa para falar sobre cada uma das lições. Então, como é uma revisão, a revisão está feita. Eu espero que você surgiu dúvida aqui, revisite os vídeos de cada uma das lições, se for possível, mas tire esse dia de hoje para repetir a ideia principal aqui de cada uma. Eu vou deixar as frases de cada uma das lições na descrição do vídeo, tá bom? E vou deixar os links também para quem está no YouTube. Quem quiser assistir no YouTube, eu vou deixar os links de cada uma das lições também na descrição para que você possa acessar de forma mais fácil. E eu te espero então amanhã. Um grande beijo.